você nunca soldou com processo de soldagem eletrodo revestido, algumas recomendações bastante importantes para quem está iniciando. Quando você pega uma embalagem de eletrodo, aí você abre ela onde? Desse lado ou desse lado? Ah, mas tem local certo para abrir? Tem local certo para abrir. Então o que nós vamos fazer? Então você procura se tem algum desenho ou alguma informação indicando isso. Então no caso aqui, ó, essa embalagem aqui, se você olhar aqui, está escrito aí, este lado para cima. Então este lado para cá. Então eu vou abrir ela desse lado aqui. Por que eu vou abrir desse lado? Porque ela tem, a pega dela está desse lado. Mas o que é a pega? A pega é essa ponta aqui sem revestimento, que é chamado de pega, que eu coloco aqui no eletrodo. Por que eu abro desse lado? Porque eu tenho que manusear sempre por esse lado aqui para não danificar o início aqui, ó. Porque se danificar o início, quebrar o revestimento aqui, quando eu abrir o arco elétrico aqui já inicia com um poro aqui, tá? Então por isso que a gente evita de abrir do lado errado. Então toda a embalagem, ou ela tem um desenho indicando que a pega está o desenho dela pro lado, onde você vai abrir, ou ela está escrito mesmo como nessa aqui. Outra coisa, esse eletrodo aqui, eu aconselho você que nunca soldou a começar pelo 6013, a praticar com ele e depois sim você utilizar o E7018. O E7018 ele é bem mais difícil para você controlar o arco elétrico com ele. Então vamos primeiro aqui com o 6013, entender como que funciona o eletrodo revestido. À medida com que nós vamos treinando, nós vamos também avançando aqui em outros vídeos para outras situações mais complexas. Então olha só, o eletrodo 6013, né, você pode colocá-lo, como eu já falei antes para vocês, com polaridade negativa ou positiva, então, além de poder utilizar em transformadores. Eu não vou utilizar no transformador aqui, eu vou utilizar um inversor, né? O inversor de solda aqui da World Vision, que é a ZX7200. Esse inversor é muito bom, porque ele dá 200 amperes a 100% e 155 amperes a 60%. Então é pequeno, mas possui um excelente ciclo de trabalho. Então olha só, no meu caso aqui eu vou colocar agora o porta-eletrodo no positivo, né? O cabo porta-eletrodo no positivo e o cabo e grampo terra no negativo. Também eu aconselho você a arrumar um pedaço de chapa de 1/4 para fazer a prática agora, para iniciar praticando, até você ir passando para situações mais difíceis, né? Eu tenho aqui a minha bancada, né? Olha lá, onde eu fixo aqui a chapa, né? Eu fixo aqui a chapa, ela está presa aqui nesse dispositivo, né? E também eu protegi aqui a minha bancada, porque essa bancada aqui eu uso ela para soldar inox também, uso ela para soldar outras peças. Então eu coloquei aqui um tijolo refratário agora para não dar muito respingo. E também outro ponto interessante é que aqui na bancada eu sempre coloco essa chapa aqui, tá? Que ela é uma chapa de cobre,
para auxiliar, para ajudar a colocação aqui do terra. Para quê? Para formar um bom contato elétrico, uma base de contato elétrico, para a corrente, quando estiver passando, não sofrer interrupções por um mau contato, por um terra mal colocado, né? Um mau contato aqui, tá? Isso é importante também. Agora, outro ponto também que você precisa ter atenção é aqui no porta-eletrodo, né? A qualidade das garras aqui, ó, né? Isso aqui tem que estar sempre em bom estado. Tem alguns aí que você vê que ele está todo quebrado, não tem nem condições de segurar um eletrodo firme aqui. Então olha só, aqui se você observa, né? Aqui dentro, ó, tem várias posições que você pode pôr o eletrodo, ó. Só encaixar lá. Aqui, ó, pode pôr ele mais aqui, pode pôr ele no meio e pode pôr ele mais na ponta aqui, tá? Olha lá. Ele tem 3 pontos aqui para você colocar ele aqui, 90 graus com o eletrodo, e tem um local aqui para você colocar a 45 graus, ó, tá? Dependendo da posição que você está, você pode colocar. Às vezes você está numa posição que você tem que soldar assim, ó, 45 graus invertido, né? Ou então você pode colocá-lo aqui no meio dele aqui para fazer a soldagem, principalmente na sobrecabeça, tá? Então, prestem atenção nessas posições aqui. Agora eu vou colocá-lo aqui nessa posição, pode ser no meio, pode ser mais na ponta aqui, onde tem o encaixe. Então essa é a posição que eu vou colocar para soldar agora, tá? Como que vamos soldar aqui, né? Como que vai ser essa primeira vez que você vai fazer um cordão de solda? Então o que fazemos agora? Agora, algumas recomendações importantes para você saber como manusear o eletrodo, né? Você que vai soldar pela primeira vez. Então vamos imaginar aqui um eletrodo aqui a 90 graus, tá? 90 graus, quando ele está em pé assim, né? 90 de lá ou de cá. Quanto que é o ângulo que eu ponho aqui? Normalmente esse eletrodo aqui, eu soldo ele sempre puxando. Técnica de arraste que nós chamamos, puxando. Eu nunca soldo esse eletrodo aqui para frente, né? Empurrando. Olha só, o ângulo que você vai pôr aqui, né, seria um ângulo aí em torno de, vou colocar aqui esse quadro magnético que fica melhor para ver. Então vamos lá, olha aqui, ó, 90 graus o ângulo aqui. Mas se você dá um ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui é só esse pouco aqui, em torno de 20 graus, tá? 20 graus. No máximo pode ser 10, ó, 10 a 20 graus, mais ou menos por aqui, até 30 aqui. Aqui, ó, eu já tenho 45 graus. Já não é bom soldar com esse ângulo. Aqui também, ó, muito deitado assim, e puxar ele. Então essa seria a posição correta, então, ó. Pondo aqui de novo. Olha lá, uns 20 graus aqui, ó, essa posição. Essa posição permite você fazer um bom cordão de solda, ter uma visão aqui da poça de fusão e ao mesmo tempo enxergar bem para onde você está indo, tá? Esse é um bom ângulo de trabalho. O que mais? O que mais que posso estar falando para vocês? Olha só. Outra coisa. Quando você, esse eletrodo, ele é um eletrodo que nós chamamos de velocidade rápida. Como você sempre trabalha com ele próximo das amperagens altas dele, então o que acontece? Você tem que já bater lá e vir embora, ele é bem rápido. Não é se você abaixar ele para tentar ir devagar,
não solda. O cordão de solda fica todo cheio de falha, todo cheio de poro. Então tem que ser nas amperagens mais altas, mais próximas das capacidades dele. Outra coisa, você vai fazer o cordão de solda. Deixa eu tirar aqui. A hora que você vai iniciar o cordão, né? Quando você vai iniciar, se você inicia ele, já abre o arco bem aqui, ó. Então o que acontece? Algumas vezes a chapa está fria, né? Aí você já abre ali e sai. Então o que acontece? Aqui no início fica uma falha, fica diferente do restante do cordão de solda. Então nós sempre iniciamos aqui, ó, 4, 5 centímetros mais longe aqui. Isso evita o quê? Que dê um defeito, que forme poro, né? Principalmente no cordão de solda. Aí eu inicio aqui e vou bem rápido. Só que isso aqui tem que ser rápido. Eu vou bem rápido até lá e bem rápido eu retorno. Isso vai manter um cordão uniforme aqui desde o início, né? Qualquer lugar que você vai iniciar, principalmente se for aqui. Se você já bater e iniciar aqui, vai ficar um defeito. Não vai ficar um cordão com aparência boa. Então você inicia aqui 4, 5 centímetros na frente, vá rápido até lá e volta. Sempre na mesma linha, não vai abrir fora daqui não, tá? Outra coisa, se você vai soldar destro, você solda com a mão direita, né? Se você é destro, então a recomendação que eu faço sempre, peço sempre para fazer, é você pegar e apoia a mão aqui, ó, no lugar da bancada, solta o peso seu nessa mão que está apoiada e fique só com a mão, acostume a soldar com uma mão só, tá? Porque às vezes você pode pôr as duas mãos aqui, ó, você pode fazer isso assim para ajudar, ó. Põe as duas mãos aqui e vem trazendo ele, ajuda, só que às vezes você não vai conseguir usar as duas mãos, você só vai poder usar uma. Então já vai acostumando com uma mão só, ok? Então se você é destro, você sempre começa aqui do lado esquerdo, né? E vem puxando ele aqui, tá? Se você é canhoto, nas obras sempre é interessante ter um soldador canhoto, porque às vezes tem posições que só um canhoto vai fazer melhor, né? Então olha só, você põe aqui e arrasta. Então o canhoto vai iniciar da direita para a esquerda, embora alguns soldadores pode fazer assim, ó, ele trabalha assim. Embora ele vai soldar com a mão direita, ele não vem de lá, ele vai daqui para cá. Ele acha melhor ainda para ele enxergar ali aonde está indo. Aí depois você vai treinando e achando o melhor jeito para você. Você também pode ficar de lado aqui, né? E trazer ele aqui, ó. Você vai ter uma boa visão também da solda e da onde você está indo. Pode fazer assim também, tá? O importante é manter o ângulo correto aqui. Nesse sentido aqui, né, que você vem vindo, ó, aqui o eletrodo fica 90 graus. Ele não pode ficar inclinado para cá e você puxando ele, e nem para cá, inclinado aqui, ó, e você puxando. Ele tem que estar sempre bem centralizado aqui, ó, 90 graus para você trazer. Ok? Outro ponto que é sempre uma questão de dúvida, né, de quem vai soldar pela primeira vez, é que amperagem eu coloco, né? Então vocês viram que eu falei antes, que dependendo da bitola, dependendo do fabricante ou da especificação lá do fabricante, ele recomenda para esse eletrodo aqui de 1/8, 60-13, em alguns casos de 60 a 100 amperes.
em outros casos de 75 a 110 amperes. 75 a 110. Então é interessante que quando você seleciona uma amperagem de soldagem, você selecione sempre aquela mais alta que você pode trabalhar, né? Então, por exemplo, se está sendo recomendado de 110, de 75 a 110, num passe que você consegue utilizar 100 amperes, 110 amperes, vai ser melhor. Quanto mais próximo da capacidade máxima do eletrodo, melhor é a soldagem, melhor é a abertura do arco, melhor é o avanço. Agora, aí você tem uma raiz, né? Então a sua capacidade máxima não vai ser 110, ela vai ser menor. Aí você vai soldar e você vai perceber. Agora outro ponto. Você me fala, então eu vou chegar lá na minha máquina e colocar 110, vou colocar 100, já tá bom? Às vezes sim, às vezes não. Essas máquinas digitais, quase todas elas não têm uma calibragem exata. Assim, eu coloco os 80 amperes, estou recebendo, está saindo 80 amperes aqui? Muitas vezes não. Há uma diferença, às vezes grande, dependendo da máquina que você tem aí. Eu já peguei máquinas de solda, de mesmo fabricante, né, mesma marca, né, num curso de solda, alguns anos passados que eu estava fazendo. Aí você regulava uma amperagem numa máquina, era 80 amperes, para fazer a mesma solda, a mesma peça na outra máquina, que era a mesma marca, mesmo modelo, era 60 amperes, era 50 amperes. Então, às vezes, ela não tem uma calibragem exata. A única forma de você conseguir ajustar uma amperagem correta, perfeita, é com um amperímetro. Um amperímetro voltímetro, aqueles que você coloca aqui no cabo ou outra forma, né? Você coloca aqui, né? Abre o arco, faz um pedacinho, mede, aí você vai ajustando pelo amperímetro até dar a amperagem. Essa é a correta, porque você está medindo aqui no cabo, está medindo aqui, a corrente passando aqui, né? Tem esses amperímetros digitais, tem os analógicos. Eu acho os analógicos até mais precisos do que alguns digitais. Alguns digitais também não tem uma calibragem muito boa, não. Bom, isso é outra questão. Então, eu vou selecionar aqui na minha máquina cerca de 90 a 100 amperes. Eu vou selecionar 100 amperes aqui. E vamos ver o que vai acontecer, se vai estar bom ou não. Ok? Para fazer os cordões de solda, pegue um esquadro, faça um risco na chapa, né? E depois com um disco de corte aí de 2,5 mm, 3 mm, você faz uma pequena guia aqui, né? Com pouca profundidade, só para você não se perder na hora que você vai fazer o cordão de solda. Senão você não tem uma referência, você se perde. Agora aqui, olha a posição aqui que estou soldando, né? Soldando aqui da esquerda para a direita, a posição do eletrodo. E aqui uma outra posição também que eu fico para soldar. Essa posição também é boa, você enxerga bem para onde está indo. Se você não tem, você deve providenciar uma ferramenta como essa aqui, que nós chamamos de picadeira. Alguns soldadores falam picão também. Isso aqui serve para você remover a escória lá. Ó, quando a escória sai fácil assim, é porque a regulagem está boa, né? Olha aí. A aparência do cordão está boa, né?
Essa outra ferramenta aqui é chamada de riscador de soldador, né? Aqui você passa do lado aqui, ó, e remove nas laterais do cordão de solda, você limpa ele, né? Principalmente se você vai fazer soldas que serão, terá mais pasta do lado aqui, né? E aqui, onde é o lado da talhadeira, você limpa os resquícios. Então essa é uma ferramenta adequada. Aí depois você pega e dá uma escovada, né? Então olha aí o primeiro cordão que nós fizemos aqui com o eletrodo 6013. Agora olha só, mesmo eu retornando aqui com o eletrodo, fica uma craterazinha aqui no final, ó, né? Então outro ponto importante agora é como fazer uma emenda aqui para que a emenda aqui não fique tão alta. Então agora eu vou abrir o arco aqui, ó, e venho com ele até aqui bem rápido e saio para não ficar falha na emenda aqui. Vamos ver? Olha só, aqui com o eletrodo E6013 você mantém o arco curto, né? O que é um arco curto? É o mais próximo que eu consigo sem afogar o eletrodo, né? E se você afoga ele, aí fica ruim também. Então a referência, olhe do lado de trás no revestimento do eletrodo e mantenha esse lado de trás aqui do revestimento o mais próximo possível da peça. Vamos ver como ficou aqui. Olha só. Não ficou muito bom não, tá vendo? A emenda aqui, ela tá um pouco diferente, tá? Tinha que ter ido um pouquinho mais atrás ali. Então vamos ver se dá para melhorar aqui agora nesse final aqui. Aqui não ficou bom não. Pessoal, aqui no final da solda, vocês perceberam que mesmo voltando fica aquela cratera aqui, né? Então para não ficar aquela cratera aqui, eu vou soldar uma chapa aqui no final. Que aí nós fazemos com que o arco elétrico ele termine aqui na chapa. Depois eu quebro ela e não fica defeito aqui no final. Nós fazemos isso aqui e fazemos aqui também, ó, onde eu vou iniciar a solda. Eu sempre inicio fora e termino fora da chapa, da peça que eu estou soldando, ok? Então vamos ver como ficou essa emenda aqui agora. Aqui, o que eu fiz aqui, ó? Eu segurei um pouco mais a mão, né? Segurei um pouco mais a mão aqui para, no caso também, aumentar um pouquinho mais o cordão, né? Mas a emenda ali ficou boa lá. Olha só. Acabou aquela emenda lá. Vendo? Aí agora aqui no final aqui que eu faço, né? Aqui agora eu venho, ó, e quebro a chapa aqui, olha lá. Não fica nenhum defeito aqui no final. Então sempre nós fazemos isso, colocamos uma chapa aqui no final e outra no início lá, ok? Pessoal, outra coisa, ó. Quando você vai movimentar a chapa quente, alicate, às vezes ela escorrega. Eu mesmo já sofri um acidente grave, quando ainda era adolescente, que eu fui pegar uma peça quente e ela escapou do alicate, né? E essa peça,
No caso, eu estava derretendo chumbo, era chumbo derretido para formar aquelas travessas que vão em bateria de carro. O que aconteceu? Ela escapou do alicate, aquele chumbo derretido caiu, entrou dentro do meu sapato. Vocês imaginam o que eu sofri, né? O que queimou meu pé. Então sempre utilizem a turquesa, porque a turquesa, quando você pega, ela tá firme, ó. Ela não escapa mesmo. É a melhor que você tem para movimentar a chapa, tá? Agora eu vou soldar com o eletrodo E7018. Esse eletrodo E7018, ele é um eletrodo que nós chamamos de baixo hidrogênio. E ele pega umidade muito fácil nele. Então o ideal, as condições ideais mesmo, seria que eles tivessem uma estufa, armazenado em uma estufa, aí a 125 graus Celsius, bem seco, para a gente utilizar ele. Como eu não tenho estufa aqui, eu vou utilizar ele sem estufa mesmo, mas não é uma situação ideal. Outro ponto, o eletrodo E7018, ele não se dá muito bem com sujeira, oleosidade, ferrugem. Então sempre que você for fazer uma solda, faça uma pequena limpeza, né, removendo aqui as impurezas, carepas de laminação no local que você vai soldar, para que o cordão de solda pegue bem e não apresente defeitos, ok? Algumas informações importantes sobre o eletrodo revestido, e principalmente quando você vai trabalhar com o E7018. Então, se ele está mal, a embalagem dele foi aberta e ele está mal armazenado, ele é um eletrodo que ele adquire umidade, né? Então, o que acontece? A hora que você vai soldar, você vai ter problema com ele. Então, olha só, talvez seja necessário você fazer uma ressecagem nele, tá? Em fornos adequados, aplicável para eletrodos básicos e para os eletrodos de altíssimo rendimento, rutílicos, ferro fundido, inoxidáveis e alumínio, quando necessário. Para os celulósicos, que seria o E6010, aí não, isso deve ser evitado. Então vamos lá. Quais seriam essas temperaturas? Os eletrodos básicos é o E7018, é o nosso caso aqui. Então ele teria que ser ressecado a uma temperatura de 325 graus, mais ou menos 25, durante 1h30, mais ou menos meia hora. Então no mínimo 1 hora, máximo 2 horas, tá? Altíssimo rendimento são os eletrodos que tipo do E7018, mas um pouco melhor, que permite soldar na posição plana quase, né, e alguma posição horizontal só, mas eles derretem bastante metal de adição. O depósito de metal de adição é bem mais que 7018. Os rutílicos é o 6013. Então, se ele estiver molhado ou acontecer alguma coisa, você só pode fazer a ressecagem uma vez só, tá? Aí você resseca ele a 80 graus, mais ou menos 10, então pode ser de 70 a 90, e 1h30 média, mais ou menos meia hora, de 1 hora a 2 horas então. Ferro fundido, tem aqui, aços inoxidáveis rutílicos e básicos também. Isso eu vou falar um outro assunto depois. Agora, quando você retira o eletrodo da embalagem, aí o que acontece? Nós temos a temperatura de conservação, né? Então olha só, ele estava bem armazenado, embalagem a vácuo, vamos supor lá na lata de eletrodo. Então você abriu ela, aí você pega e coloca em estufas, né, próprias de distribuição central ou setorial, né? E aí tem vários modelos de estufa. Então você tem que ter uma que tenha termostato, né, para manter essas temperaturas aqui, ó. Para o eletrodo básico, que seria o E7018, ó, a recomendação aqui
é 125 graus mais ou menos 25, ou seja, 100 a 150, 100 graus mínimos, máximo 150. E a temperatura em cochichos, cochichos são estufas portáteis que você, quando pega o eletrodo nessa estufa aqui, lá no almoxarifado, e vai lá para a obra, né? Você chega lá, já liga a estufa, né, no terminal da máquina de solda, e o cochicho, então, essa estufa portátil, mantém a temperatura de 115 graus, mais ou menos 35, tá? E os rutílicos, que é o 6013, esse que nós estamos falando aqui, a temperatura dele é 60, mais ou menos 10. Tá? Então é um cochicho com temperatura menor. Se você mantém isso daqui, ó, né, no cochicho é a mesma aqui no caso, se você mantém essas temperaturas, o cordão de solda você faz ele com mais facilidade para fazer. Ele dá bem menos defeitos. Ok? Eu vou utilizar aqui um eletrodo de 2,5 mm, que é o que eu tenho aqui, tá? Ideal seria pôr 1/8 aqui, mas como eu não tenho, eu vou usar um de 2,5. Aqui também, ó, nós não trabalhamos com ele muito levantado, tá? Nós trabalhamos com ele aqui cerca de bem próximo aqui da poça de fusão. É um arco bem curto que a gente fala. Não totalmente afogado, mas mais curto e sempre em cima da poça de fusão. O 6013 eu corro na frente da poça de fusão aqui e venho embora. 7018 não. Eu já fico um pouquinho em cima da poça de fusão mesmo e venho avançando com ele. A posição aqui é a mesma do outro eletrodo que eu expliquei antes. Isso não vai mudar nada. Então vamos fazer para ver como fica? O eletrodo desse 7018, a ponta inicial dele aqui, ó, ela abre fácil o arco elétrico. Olha lá. Ele já é preparado para você abrir o arco elétrico. Ou você dá uma leve riscadinha assim, ou você só dá uma encostadinha e levanta ele bem rápido. É um pouco difícil fazer isso com 7018, mas com prática você consegue. Senão você dá uma riscadinha e a mesma coisa. Se você vai soldar aqui, você começa aqui na frente e volta até lá. A mesma coisa, ok? Agora com o eletrodo E7018, nós deixamos ele também com um arco apertado, um arco próximo, curto também. Só tomando cuidado para não afogar ele, tá? Deixa ele derreter sem influenciar no derretimento dele. E ele também vai em cima da poça de fusão e não na frente correndo como o E6013. Quando você vai chegando ao final, não se esqueça que você deve recuar lá. Recuar e só então retira o eletrodo. O eletrodo E7018, ele é um eletrodo que ele tem muito mais penetração do que o 6013, tá? É um eletrodo que, como eu já disse antes, né? É um eletrodo para soldas que você vai precisar de força, né? Essas soldas que terão que ser mais resistentes, tá? Então ele é um eletrodo mais indicado para esse tipo de trabalho. Agora vamos ver como ele se comporta aqui na emenda. Esse passe aqui agora eu estou soldando com o eletrodo muito próximo. Aqui eu estou com o arco afogado, ó, muito próximo da peça. Isso então vai deixar o cordão aqui com péssimo aspecto. Essa também é uma maneira errada de soldar. Não trabalhar tão próximo, tão encostado assim. Aqui sim, agora está com a altura correta, ó. Um pouquinho levantado, arco curto, porém não está afogando a poça de fusão. Está deixando a poça de fusão se formar livre
e ele está derretendo livre também. Não pode ser mais alto que isso, tá? Isso seria o mais alto que você poderia ficar. Aqui eu soldei com 7018 e fiz duas emendas, né? Então vamos tirar a fora agora e ver como ficou as emendas aqui. Agora eu vou tirar essa sapa. Estava aqui. Tá. Então, observem que a emenda aqui ficou melhor. Bem melhor que com o 46. É mais fácil para fazer. Esse cordão de solda aqui foi feito com o eletrodo E6013, tá? Então olha só, a emenda dele aqui não está boa, tem que melhorar, está um pouquinho defasado aqui. Isso seria reprovado, tá? Essa emenda aqui. Talvez aqui a amperagem teria que aumentar ela um pouco mais, para a hora que você voltar aqui, ela não ficar levantada, ok? Então 100 amperes aqui na minha máquina, eu não sei se ela estava marcando 100 mesmo, mas ele não seria o suficiente, um pouco mais teria sido melhor. Aqui é a mesma coisa, ó. Eletrodo E6013 é aquela que eu ponteei a chapa no final aqui, então terminou muito bem aqui, tá? Tá excelente. O aspecto do cordão aqui está bom, mas as emendas aqui estão um pouquinho levantadas também. Aqui, ó, como eu falei, a amperagem um pouquinho maior teria sido melhor. Aqui também com 7018 eu tenho uma emenda aqui. A emenda está boa, tem uma emenda aqui e outra aqui. As duas emendas aqui estão muito boas, ó. Essa aqui principalmente, porém, olha lá, outro problema aqui, um poro aqui, e olha aqui atrás aqui, como ficou aqui. Esse é o grande problema, olha lá, olha quanto poro tem aqui. E aqui estava limpo, tinha retirado a carepa de laminação aqui. Mas então por que deu esse poro? Realmente por causa que o eletrodo não estava quente. O eletrodo não estava seco, armazenado aquela temperatura que eu falei para vocês, tá? Depois disso ela aquece e ele vem bem, ó, tá? Esse cordão de solda aqui foi feito com o E7018. Então olha só, essa emenda aqui, ó, tá bom. Olha lá, você quase não percebe a emenda. Aqui a emenda ficou pouquinho defasada aqui do cordão anterior, tá? Outro ponto em questão aqui é que esse cordão daqui até aqui, o eletrodo ele ficou levantado, né? Mas a altura que você soldou ele, que eu soldei ele, ela ficou alta aqui. Então ele não está com um aspecto muito bom. E daqui até aqui eu soldei com o eletrodo mais encostado, quase afogando ele, ó.
Olha como ficou diferente esse desse. Agora daqui pra cá, aí sim, eu mantive a altura correta dele. Arco curto, porém sem afogar ele. Olha como ficou bom. Olha as laterais, o aspecto aqui das ondas, né, do cordão e a altura. Ficou muito bom esse pedaço aqui, daqui para cá. Aqui eu coloquei a chapa, então terminou sem qualquer falha no final aqui. Esse aqui também foi feito com eletrodo 7018. Olha só, as emendas aqui estão perfeitas, muito boas, né? A emenda aqui, outra aqui e aqui, ó, eu não coloquei a chapa no final aqui, ó. Então fica difícil. Aí o que você tem que fazer? Às vezes você tem que apagar o eletrodo e abrir de novo aqui, para não ficar essa falha. Aí melhora um pouco. Eu não fiz isso, deixei aqui para vocês verem. Outro ponto em questão nós temos que ver é que como eu soldei sem estar com o eletrodo quente, olha lá, tem um poro ali, ó. Esse é um dos problemas de você soldar com esse eletrodo. Mesmo eu limpando a peça aqui, aliás, essa peça eu não limpei também. Tá vendo, ó? Eu não removi a carepa aqui. Então, além de eu não ter removido a carepa aqui de laminação, e esse eletrodo não está armazenado com a temperatura dele, ressecada, ele está seco, ressecada não, seco, o que acontece? Acabou dando um poro aqui, ó. Pessoal, a largura de um cordão de solda, ela tem um padrão. Isso é uma coisa que vocês têm que estar atentos aí. Mas como que é esse padrão? Você vai pegar a alma do eletrodo, tá? E vai medir ela aqui. Se você está usando um eletrodo de 1/8, né, por exemplo, ou 2,5, no caso esse aqui é 1/8. Então olha só, a largura do cordão de solda aqui, ela deve ser 3 vezes no máximo, né, quando você faz um passo sem oscilação, 3 vezes o diâmetro do eletrodo. Então olha lá, tá com 9,5, né? Se você pegar 3/8 é 3,2, 3 vezes, né, vai dar 9,6. Então tá dando aqui 9,5, tá bom. Agora, e a altura? A altura do eletrodo aqui, a altura do cordão de solda aqui, também é baseada em um padrão. Então olha só, a altura aqui, ela tem que dar 1/4 da largura. Então 9,5, arredondando para 10, seria 10 dividido por 4, que dá 2,5, né? Então olha só, esse cordão de solda aqui tá com 2,5 milímetros, olha lá. Então está bom a altura aqui, 2,5, ok?